Boa noite, meus queridos. Vamos lá para mais um vídeo de hoje. O tema de estudo que a gente está trazendo nessa noite é Deus responde à oração. Um tema um pouco forte, né? A galera meio que às vezes esquece do simples ato de orar. Então, tem muito crente hoje em dia que acha que Deus só está cuidando da vida dele e deixa a vida me levar, como diria uma música do Velho Mundo, né? Então, acho que é importante trazer esse tipo de tema também, porque o tema não é uma puxar de orelha, é um tema que é revisitando velhos conceitos, digamos assim, relembrando as pessoas da importância de certas coisas na vida religiosa da pessoa, né? Então, conectar vocês um pouquinho com esse tema, eu posso trazer aqui para você o seguinte: a oração não é geralmente para quem é uma pessoa forte, é para quem reconhece, na verdade, que não consegue sozinho, se vocês pararem para pensar nisso. Porque Deus não depende da oração, mas Ele decide agir através dela. Então, às vezes, a pessoa, ela não está conseguindo resolver as coisas sozinha, não está conseguindo carregar o fato sozinha, não está conseguindo ir para frente, não está conseguindo resolver o problema, não está conseguindo vencer a situação, não está conseguindo sair daquilo que ele precisa sair. E às vezes é uma oração que está faltando. Não é a força do braço, não é o maior intelecto que ele possa ter, a solução mais mirabolante que ele possa surgir. Mas às vezes é só uma oração. E lembrar que Deus não depende disso, sabe? Ele não depende que você ore ou não. Ele se alegra quando ele recebe essa oração. Mas o agir, a solução que vem através dele, na maioria das vezes, ele é pura por vontade e amor dele por ti. Então a gente pode entender através disso que a oração é uma conexão, uma conversa, quase como se fosse um código, uma conexão com o íntimo com Cristo. Então quando você está orando, você está falando diretamente com Cristo, ele está lhe ouvindo. Lá em Tiago 5,16 a gente fala: confessais as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aquele que tem o Senhor em seu Senhor e vive da sua vida, que segue a palavra, que entende a palavra, que vive o corpo, que está se preparando para a volta de Jesus Cristo, ele entende quanto a vida tende a ser difícil. E mesmo assim ainda é justo diante da palavra. Ele não se converte, ele não se transfigura em outra coisa para poder ter dias mais fáceis, mas ele escolhe, na verdade, abdicar-se de si todos os dias para poder servir ao seu Senhor. Então, o poder de orar de um justo ele é muito forte, porque Deus acompanha nossos passos, Ele sabe o que existe no nosso coração muito antes da gente pensar ou falar. Ele entende os sacrifícios que são feitos, as entregas que são dadas, o dízimo que é feito nessas nossas vidas, sabe? A queima que fazemos de nossa própria alma por Ele e para Ele. Cara, como um bom pai, ele sempre vai tentar cuidar dos seus filhos. Sempre vai tentar dar um jeito de mostrar para ti que aquilo ali vale a pena. É um sentimento muito forte quando você faz a obra do pai, sem querer reconhecimento, sem querer nada, só por fazer. O sentimento de completude que existe dentro do teu peito depois disso. Realizar a obra, orar pela obra, estar na obra. Estar em Cristo é maravilhoso, pessoas. Maravilhoso. E quem é o Deus que responde essas orações, né? A gente pode ver em Jeremias 33:3. Clama a mim e respondei-te, anunciei-te coisas grandes e firmes que não sabes. Efésios 3:20-21. Ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a essa glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus não só responde, ele faz além. Então aqui nesse trecho, vamos até reler ele, não, Efésios. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Tu pode estar querendo migalha, cara, e Deus quer te dar um banquete. Basicamente isso que Efésios está falando para ti. Que não importa o tamanho da graça que precisa ser alcançada, se for pedido de coração, de forma que a tua fé esteja
convicta que aquilo pode ser feito na graça do nosso Senhor, vai ser realizado. Mas tem vezes que, mesmo orando, sendo um cara justo e etc., meus pedidos não são aclamados. Teve apóstolos que caminharam com Jesus Cristo que eram mancos e que tinham problemas e tinham situações e etc. E mesmo assim não foram curados, porque Deus precisava de pessoas para dar exemplo e bom testemunho. Que não era só a pessoa que tinha tudo que poderia ser coisa. Então, tipo, cada pessoa que seguiu Jesus Cristo, eles tinham seus problemas. Eles não eram perfeitos. E mesmo assim, todos eles foram sendo transformados pelo Evangelho. Então, tipo, às vezes você não é curado, às vezes você não é tratado, às vezes você não tem, tipo, algum tipo de revelação em relação a isso, porque você precisa passar por aquilo para poder chegar a alguém um dia que te veja e fala, mesmo esse cara tendo isso, mas ele ainda é de Cristo. Ele não deixou sua fé, não vendeu seus valores. E a Bíblia, cara, tem muitos exemplos fortes sobre o poder da oração, né? Aí a gente pode citar aqui o Moisés, né, que decida pelo seu povo, lá em Êxodos 32, 11, 14. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. Porque há de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, as quais por ti mesmo tens jurado. E disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda essa terra de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Aqui é muito claro que foi feita uma oração. Moisés suplicou ao seu Senhor Deus e disse, Senhor, por que se acende o seu teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força, com tua forte mão? Ele está dizendo exatamente para com quem o furor de Deus estava sendo o alvo, que era o povo dele que estava sofrendo no deserto. E em seguida ele traz o histórico, né? Tipo, você prometeu, orou, suplicou, foi relembrando tudo ali, tipo, cara, é uma promessa. Então, mesmo diante de toda aquela dificuldade, mesmo diante de todos os tempos difíceis que eles estavam passando dentro do deserto, ele ainda lembrava das promessas que foram colocadas no coração de seus antepassados, que eles iriam ser multiplicados como mais que as estrelas do céu. Isso é um exemplo de fé vívida, de fé consciente, de fé saudável. E no final ele fala, né, para nossa uma alegria de povo. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então, através da Moisés se colocando na brecha, que ele pôde se tratar o povo de Deus. Então, às vezes, uma oração é suficiente para poder mudar o destino de um povo. Temos exemplo de Elias, um homem como nós, lá em Tiago 5, 17 e 18, a gente lê, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva. A terra produziu seu fruto. Não era sobre quem ele era. Elias não era o Elias. Era sobre o Deus que ele servia. Porque muitas pessoas às vezes fazem uma profetização, fazem uma entrega de uma palavra, fazem qualquer tipo de obra, qualquer tipo de ação dentro da igreja, acha que essa pessoa que é a que fez. Você só é um instrumento da vontade do Pai. Nada além, nada mais. Você é um mero instrumento pecaminoso que Deus usou para poder fazer sua graça. Só. Por isso que toda a glória tem que ser dele, não para nós. Ezequias, né, que é lá de 2 Reis 20, de 1 a 6. Naquele dia adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, suplico-te que te lembreis de que andei diante de ti em verdade, ou seja, ele era justo, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequiel muitíssimo. Então Ezequias, ele era um rei justo. E sucedeu-se que, não tendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio até a palavra do Senhor, dizendo, volte e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai,
Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei a teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Deus responde quando existe um diagnóstico final. Quando existe uma causa já irrecuperável, Deus responde. Não desista. Quando você desiste que sua oração não vai ser um catalisador para a sua cura, você está entregando a sua fé. Você está entregando a sua vontade, o seu crer, o seu pensar sobre aquilo. É só você pensar que não vai ser curado. Você já está fraquejando sua fé. E o inimigo adora fazer esse tipo de coisa com o crente. Adora dar um motivo para você questionar sua própria fé, ou quem você é em Cristo, ou de quem te amou primeiro. Daniel, fidelidade meia morte, lá em Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então, mesmo Daniel sabendo que teve aquele movimentação política para prender ele, né, pegar, foi mais claro que Daniel, querido ou não, que as pessoas não podiam orar, Daniel ainda assim voltou à sua casa e orou, porque ele não tinha como vender os seus princípios, ele não negociava os seus valores. Daniel 6,22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em minha inocência diante dele, e também contra ti, o rei, não tenha cometido delito algum. A oração dele não livrou ele da cova, ele foi jogado na cova, ele foi jogado no estado dos leões, ele foi colocado ali porque teve todo aquele plano político de fazer o Daniel ser acusado por estar orando para um Deus, e ele foi parar ali dentro das covas com o império de matar, encerrar a vida de Daniel. Mas Deus foi lá, não propôs ele no destino, mas tratou dele e cuidou dele durante todo o percurso. Então ele passou a noite toda lá, e mesmo assim a boca dos leões não se abriu. Os 3 jogos na fornalha, que é bem famoso, né? Lá Daniel 3, 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou apressadamente e falou, e disse aos seus conselheiros, não lançarmos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Que lindo, né, cara? Deus não evita o fogo. Ele entra no fogo com você, ele entra na guerra com você, ele entra na batalha espiritual com você, ele entra no campo de guerra, porque ele nunca perdeu uma batalha, como já diria até o louvor. Ele entra com você, ele está com você. E você não pode perturbar ele, você não pode desconfiar, você não pode achar que não é suficiente. Você está com o Senhor dos Exércitos ao seu lado. O leproso Jesus, lá em Mateus 8, 2, 3, né? Eis que veio o leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão e tocou-o, dizendo, quero, se limpo, e logo ficou purificado de lepra. Lepra não tinha cura, lepra era um negócio que era um status social para a pessoa que era isolada, era quase tido como uma maldição, então era um tabu gigantesco dentro da sociedade naquela época, e chega Jesus, deixa o cara tocar nele, e cura o cara. Fé mais oração. Como? Encontrou o poder de Deus. Ele tinha total entendimento que ele podia ser curado. Deus sabia disso. Deus podia fazer e fez. Hoje, a gente está lidando com muitas coisas. Problemas familiares, crises no casamento, dificuldades financeiras, pecados que te prendem a coisas do passado, vícios que não te deixam largar, ansiedade, medo, etc. Mas como diz lá em Lucas 1, 37, a gente lê, porque para Deus nada é impossível. 1 Pedro 5, 7. Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não existe problema maior que Deus. Não existe livramento que Deus não pode fazer. Não existe nada que Deus não possa atuar. Nem que tudo pode, você só precisa ter fé e acreditar. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai.
Oração não é só pedir, é reconhecer quem é o seu pai, é quem pode estar lhe dando. Pensa que é o seguinte, você que hoje é pai, você que hoje é mãe, quando seu filho vem pedir alguma coisa, você faz montes de fontes para tentar agradar seu filho, cara. E Deus não é diferente disso, não. Quem ora tenta, não tenta, na verdade, convencer Deus a agir. Quem ora e se coloca em posição de prostração, a oração, a deflagração daquilo, se posiciona para viver aquilo que Deus já decidiu liberar. Se Deus decidiu liberar cura na tua vida, será dado cura. Se Deus decidiu que você tem que passar por aquele processo, será passado por aquele processo. E você não vai conseguir mudar isso. Mas você tem que entender que aquele processo tem um propósito. E viver para o propósito não é fácil. Então, irmão, se algum dia tu estás com problemas, ore. Se algum dia você está feliz com alguma coisa deu certo, ore. Porque às vezes tem bênçãos que vêm disfarçadas, tá? E não temos como saber até ser tarde. Então, cara, independente do que acontecer na tua vida, ore, fale com Deus, entrega a Deus, faz o teu propósito ser muito maior do que aquilo que tem que ser dado na tua vida, irmão. Não seja autossuficiente, não queira ser autossuficiente, queira ser dependente de Deus, velho. Ele conhece a tua vida, ele conhece a tua história, ele conhece o teu futuro, o teu presente, o teu passado. E ele vai cuidar de ti mediante a tua entrega. Confia, irmão. Para de ser teimoso. Confia a tua vida naquele que sabe tudo, que pode tudo, que crê tudo, que faz tudo, cara. Exemplos não faltam. A Bíblia está cheia de quem se colocou a brecha e foi ouvido. Por que você acha que na sua vida seria diferente? Não tem motivo, né? Então, irmão, começa a orar, começa a agradecer, começa a pedir suporte e apoio para aquele que tudo pode. A oração de justo é ouvida. Viva por servidão ao teu Cristo e Ele ouvirá tuas orações todos os dias.